Eu quero falar um pouco hoje sobre os estudos mormons no Brasil. Esse tópico parece-me importante porque parece que temos um problema, que é a falta de estudos mormons e informação sobre os estudos mormons em português. O fato é que os estudos mormons são sendo feitos agora em inglês. E para quem não pode ler inglês, não estão disponíveis. Agora, meu objetivo hoje é mostrar que todos nós, como nós que temos interesse nos estudos mormons, podemos confrontar essa situação e melhorá-lo por fazer estudos mormons nós mesmos. E também eu quero dar um esboço dos recursos que estão disponíveis para quem quer fazer pesquisas nos estudos mormons. Ok. Vamos ao próximo slide. Ok. O estado dos estudos mormons é algo difícil no Brasil no momento. O estudo do mormonismo no Brasil é algo improvável nesse momento. Embora seja certamente um assunto digno de estudo, há muito poucos recursos e instituições de apoio necessários para ter uma continuidade de estudo igual ao estudo do mormonismo em geral. Não somente não existem revistas, nem programas, nem cadeiras dotados no estudo do mormonismo no Brasil, existem poucos estudiosos que estudam o mormonismo no Brasil. E aqueles que o fazem e não são amadores estão nos Estados Unidos, onde eles podem acessar documentos disponíveis nos Estados Unidos e produzir estudos escritos em inglês para um público que fala inglês, de acadêmicos que, em sua maioria, têm sede nos Estados Unidos. Embora existem fortes razões históricas para todos esses fatos, em sua face, esses fatos parecem estranhos e talvez injustos de alguma forma. O fato é que nós precisamos de estudos feitos no Brasil e disponíveis em português para quem não fala inglês. Ok? O próximo. O Marcelo já falou um pouco sobre esse assunto de amadores e profissionais. E mencionou que um amador estudioso não é menos valioso que um historiador profissional ou um estudioso profissional. De fato, nessa situação que temos agora, com os estudos mormons no Brasil, precisamos de amadores mais que profissionais. Okay? Por quê? Porque são os amadores que vão fazer isso. Os profissionais não têm motivação para fazer esses estudos. Como eu indiquei aqui no slide, os profissionais muitas vezes querem estudar assuntos mais gerais. E o estudo do mormonismo no Brasil não importa. Okay? Eles não vão ganhar mais dinheiro por fazer isso. Porque quem paga o salário deles vai ver os estudos feitos em inglês e não vão ver os estudos feitos em português. Ok. E devemos também mencionar que muitos dos livros e dos estudos feitos em inglês estão sendo feitos agora por amadores. São amadores que escreveram muitos dos estudos, tanto livros como artigos, publicados na área. Se o estudo do mormonismo no Brasil é para continuar, ele vai precisar, além de uma base de profissionais, os esforços de muitos amadores.
ou para usar a definição de amador, que é muito comum, aqueles que estudam o mormonismo no Brasil pelo amor de fazê-lo. Muitos dos melhores livros e artigos de estudos mormons são escritos por amadores, isto é, por não profissionais. Um bom exemplo disso é o livro recente David O. McKay and the Rise of Modern Mormonism, que é escrito por Gregory Prince e Robert Wright. Esses dois não são professores, são amadores. Não têm, não ganham dinheiro para escrever esse livro como um trabalho acadêmico. Eles ganham, é claro, os lucros do livro, mas isso não é a sua profissão. Se eu me lembro certo, o Prince é um médico, não é profissional de história. Muito do que já sabemos nos estudos mormons não íamos saber sem o trabalho de amadores. Não digo que os amadores possam fazer o papel de profissionais, mas quero dizer que necessitamos de amadores e que têm o seu próprio papel importante nos estudos mormons. Não sei se esse ponto é claro, mas eu acho importante que todos nós sabemos que esses estudos mormons e o começo mesmo dos estudos mormons depende de nós, mas ninguém vai fazer, ok? Agora, vamos para o próximo slide, que fala da situação estratégica, ok? Para quem vive no Brasil ou que fala português, a situação aponta mais para fazer estudos em português e talvez também estudos que falam da história do mormonismo no Brasil. Devemos reconhecer que em Brasil temos poucos recursos sobre o mormonismo em geral. Nenhum desses recursos são exclusivos, pois cópias desses recursos em geral são mandados à igreja em Salt Lake City. E muitos dos recursos que existem sobre o mormonismo em geral estão escritos em inglês, não estão escritos em português. Portanto, para aquele que é estudioso do mormonismo em geral, eles precisam saber o inglês para fazer os estudos. Por outro lado, se fazemos estudos sobre o mormonismo no Brasil, se vivem no Brasil, temos alguns desses problemas também. Muitos dos recursos estão em Salt Lake City e muitos dos recursos estão em inglês. Mas temos mais recursos, mais escrito em português para fazer os nossos trabalhos. E para quem vive no Brasil, temos a possibilidade de buscar e achar esses outros recursos no Brasil. Ok? Portanto, se você vive no Brasil, ou se você fala somente o português e não o inglês, é mais natural estudar a história do mormonismo no Brasil que o mormonismo em geral. Ok? Agora, eu acho que temos dois tipos de trabalhos que uma pessoa residente no Brasil pode fazer. O primeiro é fazer pesquisas novas ou na história ou na experiência dos mormons no Brasil. A segunda possibilidade é para aqueles que falam um pouco de inglês. E estes, portanto, podem buscar entre os trabalhos ou sobre o mormonismo no Brasil ou sobre o mormonismo em geral
E com o conhecimento que vem desses estudos feitos por outros nos Estados Unidos, podem fazer trabalhos em português sobre esses mesmos assuntos. Por exemplo, se alguém tem interesse na história do Utah, eles podem buscar os livros que falam sobre isso, ou os artigos que falam sobre esses estudos, e daí podem escrever um trabalho tentando ajuntar a informação e apresentá-lo ao público que fala português. Eu acho que fazer um artigo em inglês sobre esses assuntos vai ser muito difícil, pois quem está no Brasil não tem acesso aos dados necessários para fazer um estudo bom. Ok, próximo slide. Vamos então revisar os passos no estudo. Tem dois tipos de estudos em geral, ok? Tem esses estudos sobre o Brasil, os estudos primários, e temos também estudos que são revisões de revistas de outros estudos, ok? No caso de estudos sobre o Brasil, você precisa definir a questão, descobrir o que já foi escrito sobre o assunto, fazer, quer dizer, uma pesquisa bibliográfica, e daí. Esse assunto da pesquisa bibliográfica eu acho muitíssimo importante, e para quem quer fazer um estudo, isso é algo que você precisa fazer. O Marcelo falou um pouco sobre isso em sua apresentação, porque ele disse que quem faz estudo precisa ter conhecimento da literatura já escrita sobre o assunto. E isso é o que uma pesquisa bibliográfica é. Você vai buscar no que já foi escrito sobre o assunto para ter um conhecimento deles e poder, então, definir quais são as questões ainda não pesquisadas e quais são as ou for uma pesquisa já feita, como você podia fazer a pesquisa melhor do que foi feito antes, ok? Ok. Vamos ao próximo slide, ok? No meu entender, temos até agora 26 estudos sobre o mormonismo no Brasil já publicados até agora. Esses estudos já se concentram na história. Infelizmente, ou felizmente, para quem quer fazer estudo, ainda falta muito. Não temos uma completa história geral da igreja no Brasil. Não temos, em geral, estudos culturais, nem estudos sociais, e muito, muito mais. Falta muito nos estudos no Brasil. Isso é uma oportunidade. Tem muito que podemos fazer. E por ter tão pouco publicado sobre o mormonismo no Brasil, é muito fácil ficar com bastante conhecimento desses estudos, pois são apenas 26. E eu acho que são poucos, 2 ou 3, que são do comprimento de um livro. Ok? Ok, a próxima slide. Daqui eu quero falar um pouco sobre os recursos que estão disponíveis e onde estão, ok? E vou então descrever primeiro as bibliotecas e os arquivos onde os registros sobre o mormonismo no Brasil possam ser encontrados.
E depois vou tentar dar uma visão geral da pesquisa já feita e oferecer algumas sugestões para aqueles interessados no estudo do mormonismo no Brasil. Ok? O Marcelo já mencionou vários tipos de estudos que possam ser feitos e também vários tipos de registros que podemos encontrar, tais como diários, registros da igreja, registros oficiais do governo, papéis dos indivíduos, cartas, e daí vocês já sabem muitos dessas, eu acho. A próxima slide. O maior arquivo que existe de registros sobre a igreja, sobre o mormonismo, é o arquivo da igreja que se encontra em Salt Lake City. Felizmente, recentemente, o catálogo desse arquivo ficou disponível na internet. É claro, o catálogo está escrito em inglês. Isso não quer dizer que todas as palavras que descrevem os registros, os dados, são em inglês. Não são sempre, mas em geral, para entender que esse campo aqui é o título do item, você precisa saber bastante inglês para saber que o word title é título, né? Eu acho que o conhecimento do inglês não precisa ser muito detalhada, mas você precisa de algum inglês para entender o catálogo. Felizmente, também, o arquivo em Salt Lake City tem gente lá que fala um pouco de português e eles respondem a perguntas feitas por e-mail, ou telefone, etc. Ok? Pelo menos eles respondem em inglês e às vezes tem gente lá que fala português, mas não são eles que respondem aos telefones. Eu acho que e-mail é talvez mais fácil, porque eles possam então passar o e-mail para quem fala português. Ok? Como repositório oficial da igreja, os arquivos lá recebem os registros e documentos preparados por funcionários da igreja em todos os níveis, sejam eles autoridades gerais, oficiais da igreja no Brasil, ou até os bispos de ala e presidentes de ramo e todos os funcionários da igreja. No nível mais baixo, os registros incluem os relatórios anuais que os líderes locais fazem cada ano. E os registros também incluem muitas cartas, programas e até mesmo matérias promocionais para eventos locais da igreja. Quando os líderes locais os têm mandado para o departamento histórico da igreja, é que eles aparecem nos arquivos. Os arquivos também têm registros e dados e outras matérias doados por membros indivíduos da igreja. Diários e memórias, biografias, autobiografias, fotos, álbuns de recortes, etc. Ok? No caso do Brasil, a maioria desses materiais são ou diários missionários e recordações ou matérias ajuntadas de líderes da igreja local e geral. Infelizmente, a maior parte desses registros vem de americanos e não dos brasileiros. Por isso, esses registros muitas vezes estão escritos em inglês. Okay?
Outro tipo importante de registro encontrado nos arquivos são as entrevistas orais realizadas por funcionários do Departamento da História da Igreja, quem tem entrevistado centenas de pessoas sobre a Igreja no Brasil. Atualmente, os arquivos da Igreja têm mais de 3.000 itens sobre a Igreja no Brasil, segundo o que eu achei quando pesquisei usando a palavra Brasil nos arquivos. Mas nem todos esses arquivos os registros são disponíveis para qualquer pessoa que pede para vê-los. Alguns registros são restritos, quer pelo doador ou pela política da igreja. Registros podem não estar disponíveis porque contêm informações confidenciais, tais como registros que podem constranger aqueles ainda vivos hoje, registros de excomunhão de parentes próximos, ou informações financeiras pessoais, como se encontra nos registros sobre o dízimo, etc. Na minha experiência, as razões por que um registro é restrito geralmente não são dados. Mas sei que às vezes o pessoal do arquivo ainda não tem olhado no registro e por isso é restrito. Ok? Vamos para a próxima slide. A segunda maior acervo de informação sobre o mormonismo no Brasil se encontra na BYU, na biblioteca lá. Como a igreja, o catálogo dele está disponível no internet. Okay? Você pode mandar também perguntas por e-mail, telefone, etc. Mas, na minha opinião, tem mais é menos provável que tem gente lá que fala português que podem responder a perguntas em português, ok? Mas na biblioteca de BYU tem menos registros restritos, ok? E nesses casos, na biblioteca da BYU, as restrições são feitas pelo doador dos registros e não por política da igreja. Também tem restrições por causa da condição ou raridade do item. Okay? Algumas desses itens são frágeis ou são tão raras que temem que alguém vai roubá-los. Então, por causa disso, são restritas. Ok? A próxima slide. Existem também outras bibliotecas em Utah e nos Estados Unidos que estão disponíveis na internet em geral, e esses poderão ter informação sobre a igreja no Brasil, mas é mais provável que vão ter informação sobre o mormonismo em geral. Felizmente, muitos desses catálogos estão ajuntados num catálogo união, um catálogo único, que se chama WorldCat. E o WorldCat, você pode fazer uma busca lá e vai descobrir quais são as bibliotecas que têm as itens que existem, ok? Portanto, em vez de fazer essas pesquisas nos catálogos de 100 bibliotecas, você pode entrar no WorldCat e fazer uma só busca e descobrir o que tem em muitas bibliotecas. Nem todas as bibliotecas estão no WorldCat. Por exemplo, a biblioteca, os arquivos da igreja em Salt Lake
não faz parte do WorldCat, mas sim a biblioteca de BYU faz parte do WorldCat e você vai descobrir, eu acho que todo o que tem na BYU vai aparecer no WorldCat. Ok? É claro que quando você vai descobrir que uma biblioteca tem um item que você quer, você vai ter o mesmo problema de língua, se eles podem responder a uma pergunta em português ou não. E muitas eles vão ter restrições também, e essas restrições dependem dos doadores, a condição do item e sua raridade e outras coisas semelhantes. Ok. Próximo slide. Para quem está no Brasil, o escritório da igreja em São Paulo tem um acervo lá. É pequeno, não é tão grande como os arquivos da igreja em Salt Lake. E, em geral, tudo o que eles recebem lá é mandado para os arquivos da igreja em Salt Lake. Ok? E não se sabe, eu não sei, pelo menos, o que ou porque eles mantêm algumas coisas nos acervos lá que não. E quando eles mantêm cópias lá. Mas existem coisas lá. Tudo o que tem em Salt Lake City não está lá, mas eles têm coisas, têm registros. Muito, eu descobri recentemente que muito depende de quem é o historiador da igreja em São Paulo no momento. Eu visitei os arquivos, o arquivo lá há 2 anos agora, e o historiador no momento não tinha tanto interesse em deixar um pesquisador ver os registros que tem lá. E ele tinha muitas dúvidas sobre se esse tipo de atividade era permitido pela igreja. No entanto, quando falamos com a gente em Salt Lake City, eles dizem que sim, é permitido um pesquisador possa ver os registros que estão lá em São Paulo. Muito vai depender do pessoal que está lá no momento. Ok? Próximo slide. Um outro acervo de registros que está no Brasil são os membros. Juntos, os membros talvez são o maior acervo de registros sobre a igreja no Brasil. Eles é que vão ter os diários, os álbuns, as memórias, as biografias e autobiografias, os materiais produzidos pelas unidades da igreja. Depende do que a pessoa, o membro, guardou. Se eles guardaram as suas memórias, eles vão ter essas memórias e pode ser que um membro na sua ala ou um membro que você conhece vai ter os registros que você quer. Ok? Eu acho que líderes antigos de aulas e estacas e unidades da igreja vão ser ainda mais importantes que os membros comuns, porque eles têm mais interesse em guardar as memórias de seu dia como o líder da unidade. E, como eu falei no ano passado, pelo menos seria possível fazer entrevistas orais com esses membros para aprender o que eles sabem sobre o mormonismo no Brasil. E
fazer tais entrevistas é uma fonte principal para quem quer fazer estudos mormons no Brasil. Próximo slide. Ok. Tem, sim, bibliotecas no Brasil. E é possível que as bibliotecas no Brasil terão arquivos que mencionam o mormonismo no Brasil. Mas é algo difícil de encontrar nessas bibliotecas. Muitas vezes o mormonismo não aparece nos catálogos. Ou se aparece, fala apenas do mormonismo nos Estados Unidos e no mundo. Okay? Mas devemos lembrar que pesquisar em bibliotecas quer dizer que não podemos limitar as nossas buscas para o que aparece no catálogo. O importante é fazer uma lógica para descobrir quais são os registros que possam ter algo sobre o mormonismo no Brasil. Por exemplo, os diretórios telefônicos que às vezes aparecem em bibliotecas possam dar informação sobre a localização de unidades da igreja em cada cidade. Ou as revistas e jornais da cidade possam ter artigos sobre o mormonismo no Brasil que não vão aparecer no catálogo. Você vai ter que buscar através do jornal para entender quais são os artigos que falam dos mormons no Brasil. Okay? Então, fazer as pesquisas nessas bibliotecas é difícil, mas eu acho que não é sem a possibilidade de encontrar registros. Próximo slide. Temos ainda a maior biblioteca, do qual eu ainda não falei. Essa biblioteca tem um acervo de dezenas de milhões de itens. Muitos acervos dentro dessa biblioteca estão escritos em línguas diferentes, ok? E a maior parte dos acervos não tem nenhuma restrição nelas. Mas algumas coisas você vai ter que pagar para acessar os registros. Tem fóruns e coisas semelhantes em que você pode fazer as suas perguntas. E tem gente lá que vai ajudar. E, melhor ainda, essa biblioteca está disponível muitas vezes em sua casa. Eu falo, é claro, do internet. Vamos para o próximo slide. A internet é uma biblioteca. Por exemplo, tem acervos de livros como o Google Books ou o Internet Archive, que são de scans de livros antigos. Okay? Eu já fiz várias pesquisas no Google Books sobre o mormonismo no Brasil e sobre o mormonismo e achei muitos livros que falam do mormonismo que foram escritos em português bem antes da igreja chegar no Brasil. Além de Google Books, muitas bibliotecas têm seus acervos digitais disponíveis no internet e você pode ver os livros e documentos que eles têm disponíveis. Tem acervos particulares, tem fontes de dados em muitas bibliotecas através do mundo. E até tem um serviço de tradução de documentos, Google Translate. E você pode, assim, achar muitos documentos sobre os estudos, o mormonismo, através do mundo e no Brasil. Eu devo mencionar, por exemplo, que pelo menos a Veja
E a Folha de São Paulo tem os seus acervos disponíveis no internet. E eu fiz algumas buscas e parece que tem alguns artigos sobre o mormonismo neles, que podemos então desfrutar para melhorar os nossos, a nossa informação sobre, pelo menos, como o mormonismo foi percebido no Brasil antes na história. Ok. Próximo slide. Tem várias categorias de registros que existem. O Marcelo já falou um pouco sobre isso, mas eu vou dizer um pouco aqui. Temos registros individuais, temos registros de unidades locais, tem registros gerais e também tem outros registros. Vamos falar de cada um pouco. Próximo slide. Esses são registros de indivíduos, ok? E você, por falar com outra gente, vai descobrir que eles têm diários, álbuns, memórias, biografias, autobiografias, cartas, fotos, vídeos, gravações e tudo isso disponível só por pedir e persuadi-los a deixá-lo ver o que eles têm. Às vezes, esses indivíduos têm feito, ou você pode fazer, entrevistas, histórias orais ou histórias familiares que pode então desfrutar para saber algo sobre a história, pelo menos, do mormonismo no Brasil e outros tipos de estudos também. Devemos lembrar que os indivíduos com quem podemos falar não são apenas os líderes locais ou missionários, mas os membros, os não membros, esses também podem falar ou ter dito ou escrito algo nos seus registros indivíduos sobre o mormonismo. E eu acho que seria até interessante fazer uma pesquisa para entender para descobrir quais são os registros de não membros da igreja sobre o mormonismo, como eles confrontarem a igreja e reagirem à igreja. É claro que há muita gente anti-mormon que você vai descobrir por fazer tal estudo, mas também eu acho que vai descobrir que há outras pessoas que tinham uma ideia positiva da igreja e talvez tinham algumas coisas para dizer sem falar mal da igreja ou sem ter um prejuízo contra a igreja. Vamos para o próximo slide, então. Ok. Os registros de unidades locais, em geral, vão ser restritos, mas nem sempre. Essas unidades locais, esses registros, em geral, vão estar ou nos arquivos da igreja em São Paulo ou em Salt Lake City. Mas, dentro desses registros, vai ter registros sobre os membros, os registros financeiros, estatísticos, vai haver os relatórios históricos, mas também vai ter cartas escritas por bispos ou presidentes do ramo, e daí. Portanto, tem muito lá nesses registros locais que possam até não ser restritos e algo que você pode encontrar. Ok, próximo slide. Temos também registros gerais da igreja. Muitos desses vão ser semelhantes aos registros das unidades locais. Quer dizer que vão ter registros de financeiros, estatísticos, históricos, cartas, etc. Mas,
em geral, esses registros são mais complexos e com mais variedade, ok? E o tipo de unidade maior que tem esses registros vai ser também tem mais variedade. Por exemplo, em vez de só as aulas e os ramos e talvez a SEI, vai ser os registros gerais incluem registros sobre os edifícios, sobre os templos, sobre a área, sobre os CTMs, sobre todas as atividades da igreja no Brasil. Okay? Os assuntos também desses registros também vão ser mais complexos. A política da igreja, relações com o governo vão aparecer nesses registros gerais e não vão aparecer nos registros locais da igreja. Okay? Vamos ao próximo slide. Estamos chegando ao fim aqui. Okay? Não devemos esquecer que também existem outros registros além dos registros feitos pela igreja. Okay? O governo, às vezes, tem relações com as igrejas no país e, por isso, vai ter vários registros sobre isso. Podem ser registros de cadastramento, pode ser cartas escritas às igrejas dizendo, ok, você pode construir um edifício aqui ou não pode construir um edifício ali. Ou que talvez seja registros sobre problemas que enfrentaram com a igreja. Okay? Então, eu acho que os registros dos governos seria uma fonte valiosa da informação sobre a igreja no Brasil. Outras igrejas também, às vezes, têm enfrentado o mormonismo no Brasil. E pode ser que eles vão ter alguma coisa nos registros deles sobre o mormonismo. Eu ficaria surpreendido se os registros da Igreja Católica no Brasil, especialmente no Sul, não teriam qualquer informação sobre o que aconteceu quando os missionários mormons entraram numa cidade pela primeira vez. Okay? E, claro, tem também registros da mídia, okay? Em que, quando eles enfrentam os membros da igreja, os missionários, pode ser que uma unidade da igreja comprou um anúncio no jornal e então eles vão ter alguma informação, talvez umas cartas ou coisas semelhantes que falam dessa transação, ok? Ok. Então, o último slide é o próximo, ok? O que eu estou tentando dar-lhes é uma visão mais ampla das possibilidades dos estudos mormons no Brasil. Eu acho que, sim, é possível para um brasileiro fazer estudos sobre o mormonismo vivendo no Brasil. E seria mais fácil se ele fizesse um estudo sobre o mormonismo no Brasil, mas sim, é possível fazer esses estudos. Há registros disponíveis, há quem está disponível para ajudar nos estudos. Eu posso dizer facilmente que pelo menos eu, estou pronto para fazer o que eu posso a ajudar mais alguém a fazer esses estudos. Se alguém precisar de mim para fazer uma busca nos catálogos da igreja, se você não entende inglês, ou se você precisar de alguém para
ajudar a entender algum detalhe de um documento escrito em inglês, por exemplo, eu faria o que eu posso para ajudá-los, ok? A ponte principal de tudo isso é possível sim fazer esses estudos, ok? E eu espero que a informação que eu tenho dado hoje vai ajudar não só a ver que é possível fazer esses estudos, mas também que cada um de vocês possam fazer os estudos e que tem os recursos necessários para fazer esses estudos no Brasil. Muito obrigado. Marcelo, eu não sei se você pode me ouvir ou não, mas eu concluí. Eu vou, então, vamos ver quais são as perguntas que a gente tem. Kent, eu escuto bem. Você está me escutando bem? Sim, sim. Ok. A gente teve algumas perguntas durante a conferência, só que eu não sei o que aconteceu, eu perdi as perguntas. Então eu vou pedir pro pessoal repeti-las. Fico feliz pelo comentário do Ah, aqui. Do quê? eu, o Carmen disse, eu escreveu, eu quero ser um amador. É. A verdade é, Carmen, se você quer ser um amador, já é um amador. Seja bem-vindo. Kent, essa pergunta aqui, ó. 26 estudos. Você mencionou 26 estudos. Sim, eu tenho nas notas a lista e essa lista dos estudos eu creio que está disponível na página da Voz dos Mormons. Se não estiver lá, eu vou nos próximos dias por lá, ok? Estudos são acadêmicos. São estudos acadêmicos. Deixa-me ver se eu posso dar uns exemplos. Existe, por exemplo, o estudo do Mark Grover sobre uh, uh, ele escreveu uma tese de doutorado que é basicamente a história da igreja no Brasil até os anos 60, ok? Uh, Tem também estudos como Os Mormons em Santa Catarina, Origens, Conflitos e Desenvolvimento, por Rubens Liban de Silva, era o seu tese de mestrado de 2008. Um, e outras coisas semelhantes. Não sei se isso dá para entender, mas existe muito aqui. Kent, Sim. você viu a pergunta sobre o Mormon Doctrine? Não, o que diz? Eu não vejo. Peraí. Perdi aqui. Israel Pereira escreve: Algumas semanas atrás eu decidi realizar a tradução de alguns materiais que não tínhamos em português, como o livro Mormon Doctrine, de Bruce McConkie, eu imagino. Além de estudos, você seria válido essa tradução para livros também?
Sim, mas eu acho que ele deve ter cuidado com os direitos autorais. No caso do Mormon Doctrine de Bruce R. McConkie, o livro não está no domínio público. Então, enquanto você podia fazer uma tradução, não podia publicá-lo, ok? Licitamente, pelo menos. Eu acho que tem gente que já tem feito traduções dela ou parte delas. Pelo menos em espanhol tem feito. Um, Conseguir permissão para fazer publicar uma tradução do Mormon Doctrine, eu acho que seria talvez difícil, um, porque a Desert Book acabou com a edição em inglês agora e parece que está distanciando-se do livro no momento. Não sei de certeza, mas eu acho que por causa da polêmica sobre o livro aqui nos Estados Unidos, eles não têm conforto com o livro tanto como tinha no passado. Progresso. Talvez. Eu também acho que tem um, um propósito que o livro Mormon Doctrine cumpriu, ok? E parece-me que tem gente que quer um livro semelhante, talvez não tão doutrinário como o livro Mormon Doctrine era, mas tem um propósito. Eu acharia melhor se alguém quer um livro semelhante a Mormon Doctrine, eu acho que seria melhor escrever o seu próprio livro nesse estilo ou nesse modelo, buscando os fatos e tentando verificar tudo. Eu acho que isso seria mais interessante e assim quem faria podia, podia evitar os problemas de direitos autorais. Ok? Kent, desculpa, Willy Prus escreve: Kent, estamos conduzindo um estudo do mormonismo dentro da nossa família, que teve o primeiro batismo com nossa bisavó nos anos 50. Minha avó, com 90 anos, viva, tem relatos maravilhosos, mas também alguma e cortou. E cortou. Não, cortou o texto. Oh, Aí se ele puder continuar. ok. Mas se você tiver alguma dica, olha só, ele tem história de família que ele está tentando montar, né? E uma coisa que eu queria que você comentasse, Kent, você falou sobre entrevistas orais e você não falou. Se você puder fazer alguns comentários rápidos sobre como conduzir entrevistas orais, como documentar e como publicar, seria interessante. Eu não vou falar muito nisso. Eu falei no ano passado sobre isso. Não sei se temos o vídeo disponível em algum lugar, mas eu também posso fazer um slideshow da minha palestra do ano passado. Ah, eu acho que, em geral, essas palestras, essas entrevistas orais são fáceis de fazer, ok? Você precisa de alguma máquina de gravar. Em geral, os smartphones de hoje, eles têm aplicativos que deixam fazer isso. Ou você pode pegar uma máquina velha de fita ou o que você quiser. Ah, o importante é ter um lugar quieto, sossegado, em que você pode gravar a conversa entre a pessoa que faz a entrevista e o entrevistado. Um,
eu acho melhor preparar antes da entrevista, escrevendo pelo menos uma lista de perguntas possíveis para fazer e, e vai lá fazer a, a entrevista, fazer as perguntas e responder as respostas, fazendo mais perguntas sobre essas respostas. Bom, eu acho que a palestra que dei no ano passado dá mais informações e, como eu digo, se o vídeo não estiver disponível, eu posso fazer um slideshow da palestra, ok? Kent, eu tô com um vídeo, eu vou ver se eu consigo publicar, postá-lo no YouTube amanhã. Ok, tá muito bem. Ó, deixa eu continuar a pergunta que o Vili estava fazendo, que eu achei bem interessante. Ele estava falando da história da família dele, né? Estamos conduzindo o estudo do mormonismo dentro da nossa família. Teve o primeiro batismo com nossa bisavó nos anos 50, minha avó com 90 anos, viva, tem relatos maravilhosos, mas também algumas críticas à igreja da época, como, por exemplo, discriminação. Como trabalhar isso? Alguns membros da nossa família não querem colocar isso, pois acham que seria uma crítica à igreja ou apostasia. Eu acho que muito depende do propósito do que você está fazendo. Para um estudo mais acadêmico, eu acho que você não deve deixar nada fora. Mas também muitas famílias querem ver ou lembrar os antepassados de uma maneira muito positiva, e essas pessoas vão querer deixar essas coisas difíceis ao lado. Eu não vejo nenhum problema com fazer duas versões dessa matéria. Quando você faz a entrevista oral, eu acho que seria melhor excluir quem tem problema com isso e fazer todas as perguntas, pois é importante obter e guardar essa informação. E daí, se eles têm problema com esses dados, eu acho que seria fácil produzir uma versão do documento ou da entrevista gravada que exclui a informação que lhes deixam sem conforto, ok? Sem Kent, deixa sabe eu o que eu falar. estou dizendo? Eu acho que é possível deixá-lo ao lado para essas pessoas que não querem ouvi-lo, ok? Kent, deixa eu só fazer uma pergunta para você, que eu não sei se ficou claro. Para Uhum. mim, não sei se ficou claro. A impressão que eu tenho é que você fala o seguinte: grave a entrevista, documente tudo positivo e negativo. Quando você for publicar a entrevista, publica só o que é menos controverso, mas guarda tudo porque mais para frente pode ser usado, outra pessoa pode usar. Isso mesmo, é. E ou você pode publicar duas versões diferentes. Um que é mais positiva e outro que tem tudo. Muito bem. Leonel pergunta: Kent, no Brasil existe um preconceito cultural enraizado contra pesquisadores sem diploma. Eles, nem seus trabalhos, são reconhecidos pela academia. Como superar isso? É. Eu não sei. Não sei. Eu acho que dentro do mormonismo e dentro dessa ABM, e eu acho que não temos nenhum problema com isso, ok? E o fato é que a escolha que temos no momento é ou temos amadores fazendo esses estudos, ou não temos ninguém fazendo nenhum estudo, ok? Se você quer
publicar seu estudo numa revista ou jornal do acadêmico de uma universidade no Brasil, é possível que você não vai encontrar nenhum jornal que aceite o seu trabalho. É possível. Nesse caso, o melhor é que nós publicamos mesmo. Ou podemos publicar na Voz dos Mormons ou em outro lugar no internet, ou podemos fazer como já falamos no passado e fazer uma revista da ABM que pode publicar esses trabalhos, ou até podemos ter mais alguém traduzir o trabalho para o inglês e publicar nos jornais aqui nos Estados Unidos que tratam do mormonismo, pois eles não têm tanta prejuízo contra quem não é acadêmico. Eu acho que no mundo hoje temos possibilidades de publicar esses trabalhos, sim. É pena que temos esse prejuízo, mas vamos fazer um jeito e publicá-lo mesmo, sem quem tem prejuízo. Ok? Leonel, deixa eu só fazer um comentário. Leonel, eu acho o seguinte, esse preconceito se vence com qualidade. Nos Estados Unidos, você tem menos preconceito, tem ainda, mas você tem menos preconceito, porque você tem muitos historiadores amadores, publicando material de muita qualidade. Você vê isso muito comumente, né, sobre a Guerra Civil Americana, e você vê isso muito com o mormonismo. Então, eu acho que você vence o preconceito produzindo coisas com qualidade. O Kent. E devo acrescentar a isso, Tá. Marcelo, que a sua palestra hoje de manhã, a sua apresentação, falou mais com essas questões de qualidade que tenho falado hoje. Se você quer fazer ou quer saber o que fazer para ter uma obra um trabalho de qualidade, a palestra a apresentação de Marcelo hoje de manhã tem tudo o que você precisa para mesmo fazer essa qualidade. Kent, Marlon pergunta: a igreja em si não conta literalmente sobre o mormonismo não apologético, mas os críticos sim. Logo, aqui temos uma base informativa desfavorável. A igreja nos Estados Unidos tem esse conhecimento? Sim, tem esse conhecimento. Pelo menos entre os estudiosos e os acadêmicos. Mas eu acho que esse está pouco a pouco mudando aqui nos Estados Unidos. Tenho dúvidas sobre se esse está mudando tanto no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos você vê claras indicações que está mudando, ok? Vai levar algumas décadas para corrigir completamente e eu tenho dúvidas sobre se vai mudar completamente no futuro ou não. É o que é. Eu não vejo nenhuma maneira de forçar uma mudança nisso. Se ela vai mudar porque a cultura mormon tem mudado. Vai levar tempo também. O que nós podemos fazer é tentar expor ou tentar produzir trabalhos de qualidade que mostrem os fatos, os dados que temos e deixa a qualidade do trabalho influenciar os membros, os que têm dúvidas sobre isso. Não vejo mais nada que podemos fazer. Emanuel, Kent,
O quê? Alô? Ah, Problema no microfone. Emanuel pergunta: Kent, me corrige se eu estiver errado. O primeiro estudo sobre mormonismo no Brasil, feito por brasileiro, foi da alagoana Nádia Amorim. eu teria que dar uma olhada na minha lista para verificar isso, mas muito depende do que você quer dizer um, por trabalho acadêmico, ok? Um, eu acho que tem trabalhos acadêmicos antes disso, mas não tenho certeza. Eu teria que ver. Nem vejo aqui. Ah, aqui é. O trabalho dela é de 1986 e, por exemplo, a dissertação de doutorado do Mark Grover é do ano anterior, de 85. E eu vejo aqui trabalhos de 81, um que era o tese de mestrado de John Peterson, que é de 1961, o ano em que nasci, então já tem bastante tempo um, lá. Então, não creio que é o primeiro, não. Kent, o Emanuel perguntou também se desses estudos algum te chamou atenção especificamente. Um, eu gosto muito do trabalho do Mark Grover, ok? Escrito em inglês, mas é a coisa mais perto de uma história do mormonismo no Brasil. Ele termina com os anos 60 ou 70, mais ou menos na época da Revolução sobre o Estado Islâmico. Mas eu acho que esse dá uma ideia mais ampla da história do mormonismo no Brasil. Mas falta muito. Essa falta muito. Eu não tenho lido tudo nesses 26. Eu vou um dia chegar a ter lido tudo, mas Kent, Moroni está Rolim aqui pergunta. isso não sei. Oh, desculpa. Go. Moroni Rolim pergunta: Você acha que os brasileiros estão preparados ou gostariam de ter acesso a materiais sobre o mormonismo em outras mídias como YouTube? Eu acho que sim. Talvez não importa porque já está sendo feito, não é? É. Eu acho que, infelizmente, para brasileiro, a mídia mais acessível é YouTube mesmo, né? Talvez. Seria interessante fazer mais ah, ah, em YouTube desses estudos. É, Ou pelo menos eu acho que isso seria uma maneira muito boa de apresentar ah, ah, os estudos sobre o mormonismo em geral, em vez de o mormonismo no Brasil. Se alguém sabe ler bem o inglês e entender o que está escrito, uh, um membro podia, ou alguém podia ajuntar informação de muitas fontes e fazer uma apresentação em YouTube para tentar esclarecer a informação que tem nesses estudos. né? Seria interessante. Yeah.